Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando no livro de Gênesis, capítulo 3, agora a partir do versículo de número 12, onde o homem e a mulher vão explicar como eles foram enganados pela serpente, trazendo para nós essa lição de vida, demonstrando essa natureza humana que, sendo tentada, ela tem a concupiscência, tem o desejo da carne de se promover na terra, de reinar sem Deus e dominar este mundo. Então, aliada ao diabo, a serpente que tenta o ser humano para que possa formar um reino das trevas, um reino sem Deus. E o homem e a mulher serão escravos neste mundo tenebroso, neste mundo mau, neste mundo decaído, associando-se então o homem que está na terra, no plano inferior ao céu, ao abismo, ao plano mais baixo. E o homem tem já, desde o princípio, desde a criação, tem já essa possibilidade, tanto de se aliar ao espírito, as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, da luz, da verdade, da justiça e viver com Deus, quanto se aliar ao que é de baixo, ao poder terreno, carnal, diabólico, mentiroso, porque é sem Deus, é um caminho diferente daquele traçado por Deus, das instruções de Deus, das ordens, dos mandamentos de Deus. Então, é um plano das trevas, é um plano inferior daquele que vive, que se propõe a viver e reinar sem Deus. Então, essa é uma grande luta entre o espírito e a carne, e também acaba se tornando o que chamamos de uma grande batalha espiritual. Ou você será batizado com o Espírito Santo de Deus e vai ser salvo, vai ter a vida eterna. Significa comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente. E se viver eternamente é porque você vai receber o Espírito de Deus, o Espírito eterno, que vai te conduzir na luz, em justiça, em verdade. Obedecendo a Deus é o caminho da vida. Então, ou você será cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, comendo do fruto da árvore da vida, que é Cristo, que é a palavra de Cristo. Nós viveremos não só do pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui falando de Cristo, que é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então vamos continuar vendo isso na palavra, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, homem e mulher compartilham deste propósito de conhecer o bem e o mal. Este mal vai levar o homem e a mulher a se distanciar de Deus, porque Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, quando o homem e a mulher escolhem a treva através do diabo e ter o conhecimento do bem e do mal, acrescenta o mal, ele tem que se separar de Deus. Então, o homem e a mulher estarão sempre passíveis de serem tentados e se encaminharem para o mal, mas eles podem vencer o mal com a palavra de Deus, e especialmente com a fé em Cristo, que vai trazer o batismo com o Espírito Santo e dará poder para que o homem e a mulher vivam de acordo com a vontade de Deus. Andem na luz, e na luz está a vida. A luz era a vida, a luz é a vida dos homens, diz lá João. Então manifestou-se a luz em Cristo para que possamos escolher a luz, andar na luz, viver na luz. Todo aquele que creu, todo aquele que crer viverá eternamente. Escolhe a luz, escolha a vida. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus aceita tanto a palavra do homem quanto a palavra da mulher.
Então ele interpela o homem levado pela mulher. A tendência do homem de amar a mulher e seguir a mulher, ele segue, e essa mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Então Deus aceitou a palavra que Adão lhe deu, lhe respondeu como verdadeira. E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então ela já assume que o diabo fez a serpente foi enganar. Porque quando ele prometeu que seriam iguais a Deus, então teriam poder, então teriam domínio, então valeria a pena, seriam dono de uma parte da criação, teriam autonomia diante de Deus. Isso tudo foi mentira. O diabo, a serpente, enganou o homem e a mulher. Quando eles comeram, não aconteceu nada disso. Quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não receberam poder, eles não receberam conhecimentos para administrar a terra, para criar, para dominar forças extras, nada disso. O que aconteceu com eles na prática realmente foi a vergonha de verem que estavam nus. Eles viram a condição de inferioridade deles. Eles descobriram que a verdade não era aquela que a serpente estava dizendo. Que se comessem, vocês serão iguais a Deus, saberão todas as coisas. Então vão equilibrar as forças com Deus. Vão poder reinar sem Deus. Ser iguais a Deus. Nada disso. Vocês são pó. Vocês são mortais agora. Vocês vão envelhecer, vão enfraquecer e vocês estão nus. Vocês são seres que passam vergonha diante da glória de Deus, dos anjos, que têm roupas celestiais, que têm outra pele, outra natureza. Vocês são do pó, vocês vão voltar para o pó, vão morrer, vocês vão sofrer, vocês vão cada vez enfraquecer mais. Então a serpente os enganou, agora veio a realidade. Caiu sobre o homem, caiu sobre a mulher a realidade. A serpente me enganou e eu comi. Agora eu sou um ser afastado de Deus. Agora eu sou um ser mortal, fraco, pobre, nu, não entendo nada, continuo sem saber das coisas. Agora que eu estou mais perdido. Agora que eu estou mais perdida. Agora é que eu preciso de salvação. Então Deus demonstra o seu amor. Deus demonstra a misericórdia, que apesar da desobediência, apesar de uma situação em que se ouve Deus falar, ouve-se uma serpente falando, e eles preferem acreditar na serpente. Veja aí o mundo como anda hoje, quem o mundo segue, quem o mundo escolhe, aquele que faz uma promessa enganosa, e o homem e a mulher continuam com a mesma natureza. Bom, isso é que eu quero, ele falou o que eu gosto, eu vou com ele, eu vou aceitar a palavra da serpente. E não a palavra de Deus. Porque Deus me fala uma coisa distante, que eu não sinto na pele, eu não sinto na carne, eu não sinto no ventre. O próprio apóstolo Paulo diz que para alguns o Deus deles é o ventre, é o que agrada o ventre, é o que vou comer, é a promessa de vida terrena, material. É como Esaú, eu quero a carne, eu quero o guisado, eu não quero saber de primogenitura. Isso é espiritual, isso eu não vejo. Então eu não creio. Mas se creres, sem ver, pela fé, você verá a glória de Deus. Mas aqui o primeiro casal foi enganado pela serpente, enganado pela sua concupiscência, enganado pelo desejo de satisfazer o seu ventre, de ter mais, possuir mais coisas materiais, que agora são mortais, são perecíveis, são vaidade. É a mentira do diabo que mente desde o princípio. Quando Jesus fala ali para os judeus, vossos pais, o seu pai é o diabo, porque vocês mentem sobre as coisas de Deus, não dão ouvidos à palavra de Deus, como lá os primeiros pais deram ouvido ao diabo que mentiu para eles. Eles trocaram Deus, a palavra de Deus,
a luz, a verdade, a árvore da vida, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Trocaram pela promessa mentirosa. A serpente me enganou. E eu comi, porque eu queria comer, eu achei que a fruta tinha uma boa aparência, e ainda ia me dar conhecimento, era tudo que eu queria. Comida e poder, e glória e vanglória, e viver sem a orientação de Deus, sem a dependência de Deus. Sem o reconhecimento, sem dar glória a Deus, de que você não era nada, a terra era sem forma e vazia, você não existia nada, e pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, você tem tudo. Você recebeu tudo e Deus continua te amando, e Deus continua trabalhando pela sua salvação, pela fé em Cristo e pela revelação, pelo batismo com o Espírito Santo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, quem anda na mentira, existe essa palavra de Deus sobre a vida deles. Porquanto fizeste isso, maldita serás. Uma palavra de maldição. Então, todo que vive nesse tipo de mentira é levado a rastejar, comer pó, sobre o teu ventre andarás. Vai andar rastejando. Tem essa semelhança à serpente, ao que aconteceu com a serpente, que aparentemente seria um animal quadrúpede, bípede, normal, que andava sobre seus pés, mas a partir daquele momento passou a andar direto sobre o ventre para comer o pó, para andar bem caído, bem próximo ao pó. Vai comer o pó para lembrar da morte, dessa condenação. E todo que segue essa mesma linha de raciocínio da serpente passa a viver mais perto da morte, passa a viver no meio da guerra, da pobreza, da perda. Essa doutrina fracassa, essa doutrina engana, ilude e depois leva a comer pó, leva à perdição. É uma morte sofrida, é uma morte na escassez, é uma morte na dívida, nos problemas, na maldição, na crise. Mas quem se liberta desse engano do ventre, das promessas falsas, e se volta para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, tem vida e vida com abundância. Nós vamos continuar trabalhando em Deuteronômio, falando sobre a promessa de Deus dessa vida que vale a pena, e do batismo com o Espírito Santo. Essa vida mais elevada é a vida onde você vive a alegria celestial, a maior festa. Se a terra sabe promover festa e alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, é a maior alegria, é a maior festa, é a melhor vida, é a vida celestial, é a vida na presença de Deus, é a vida no reino de Deus. Então é a salvação, é a vida da redenção. Mas o que vive na filosofia, que se assemelha da serpente, de promessas falsas de alimento, de promessas de ganhar o mundo, conquistar o mundo, vai caminhar para a morte comendo pó. Vai comer mal, vai viver mal, vai trabalhar muito, e não vai ter recompensa. E não vai se achar mais. Será pobre, cego e nu. Viverá na vergonha de que todos nós estamos vendo. A vergonha que estão passando, que realmente estão nus, não sabem de nada, estão fabricando drones, estão fabricando mísseis, estão ensinando os filhos a apertar os botões que acionam as bombas nucleares, e vivem no pó, vivem na morte, vivem na destruição do mundo. Estão passando a grande vergonha da história, mas eles não conseguem enxergar. Eles estão tão com a cabeça no meio do pó, estão tão rebaixados mentalmente, fisicamente,
A natureza está agindo de tal forma que eles não percebem a vergonha da ignorância, do desconhecimento das coisas, do planejamento fracassado e da derrota. Porque foi essa palavra de Deus. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera. E Jesus fala ali para os judeus: se o seu pai recebeu essa maldição, vocês são filhos do diabo, vocês também vão viver debaixo dessa maldição. Vocês vão brigar, vocês vão tentar tomar a terra dos outros, vão arrumar confusão, guerra, pranto, sofrimento, vergonha, muita vergonha. Mas vocês não vão enxergar, porque vocês vão estar com a cabeça coberta de pó, os olhos, vocês serão cegos pelo mundo. Vocês ficarão cegos por causa da mentira. É como se tanta mentira vocês pronunciassem que vocês vão perder o senso das coisas e vão sofrer tremendamente cobertos de pó, de ilusão, de mentira, de fracasso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vem aqui uma promessa, está aqui no meio do texto, de que da mulher virá então uma semente, e da própria serpente virão sementes, são os que mentem, são os que fazem guerra, são os que andam no pó do pecado, sem Deus, com doutrinas de ateísmo e de mísseis e de guerra e de revolução e de tentar construir um novo reino, dominar as nações, ao invés de provarem por obras, por prática, que sua filosofia, que a sua ideia é melhor, então terá um resultado melhor. Não é tão ruim, é tão fracassada, que eles tentam invadir outros países, levar a sua ideia e matar, e perseguir, e levar confusão e mentira para que mais pessoas venham a aderir à sua ideia à força. Até levando o fracasso de tal forma que uma nação, outra nação contaminada por essas ideias mentirosas que venha a fracassar, não terá outra opção, a não ser seguir para comer o mínimo necessário e viver no meio do pó, no meio do fracasso, da pobreza, da escravidão do seu povo. Então, com isso haverá essa inimizade. Sempre os filhos do diabo, da mentira, do engano, da serpente, querendo levar o mundo para o buraco, para o abismo, realmente, e a semente da mulher tentando resgatar o homem para Deus, para as coisas que são do alto, para uma vida que vale a pena, para a alegria, para uma vida com abundância, para uma vida de realizações, de conquistas. Então esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente fere o calcanhar do homem, do ser humano, como ela está lá embaixo, ela abocanha ali primeiramente, na maior parte das vezes, traiçoeiramente o calcanhar. Está perto do pé, está perto do pó onde ela anda. O homem, o filho semente da mulher, numa posição mais elevada, vai ferindo as serpentes do mundo pela cabeça. Aqui fala de guerra, das guerras, do mal, da mentira, do engano. Fala do reino de Deus, do reino das trevas, do reino do diabo, do reino do pecado, do reino que quer criar aí uma nação mundial apenas, toda ela baseada na mentira e no ateísmo, na falta de Deus, mas com muita guerra, com muito sofrimento, com muita ilusão, com muito engano, com muita escravidão, com muita mentira. E aqueles que seguem o diabo ficam cegos, nus, envergonhados, enganados, não enxergam mais um palmo à sua frente, são cegos guiando cegos, por causa do pó, onde eles estão lançados uma maldição. Eles estão na mentira, nus,
perdidos, eles estão praticamente destruindo o mundo, mas eles não enxergam por causa da palavra de Deus que amaldiçoou essa corrente de pensamento que tem origem no diabo, que mente desde o princípio e que tenta enganar todo mundo. E sai pelo mundo, porque sai espiritualmente com demônios, espíritos de demônios, como nós temos visto no Apocalipse, em Daniel, são demônios e vão tentando enganar as nações, todas as nações, para se voltarem contra Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, realmente, nós temos um relacionamento com a terra de um distanciamento, de dificuldade para produzir, para trabalhar, porque será com dor, será ali sem o jardim regado, o jardim sempre produzindo o ano inteiro. Então agora já há momentos de pausa, momentos de seca, momentos de dificuldade. Há um relacionamento difícil do homem com a terra. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Eu disse para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você deu ouvidos à mulher e não a mim. Então nós temos que dar ouvido à palavra de Deus acima de tudo neste mundo, nessa terra. Nós conversamos com todo mundo, mas seguimos a palavra de Deus em primeiro lugar. Obedecemos a Deus, porque Deus, Ele é o conhecedor. Deus é o Criador. Nós confiamos na palavra de Deus e exortamos o mundo a seguir a palavra de Deus e não doutrinas de homens que são enganosas. Tem uma origem lá no diabo, na serpente, e a terra é problemática, é maldita. Maldita é a terra por causa de ti. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então será difícil produzir no meio de uma terra que naturalmente ela produz espinhos e cardos. Então, para produzir alimento é necessário esforço, dedicação, trabalho. Então sempre o trabalho vai nos levando a buscar a Deus, a obedecer a Deus, a lembrar dos mandamentos de Deus. Então nós temos a ciência com os mandamentos da natureza criada por Deus. E temos aí uma pseudociência, uma falsa ciência, que tenta transformar a Terra, transgredindo as leis da natureza. E tenta criar outros modelos, desviando o leito do rio, destruindo nascentes, o mar e outras coisas, em que estes homens, possuídos também por esse espírito de engano, tentam alterar, adulterar, na verdade, essa ciência verdadeira, que deve ser conhecida, deve ser estudada e deve ser vivida e colocada em prática. A ciência da terra, a ciência real, da natureza. Mas muitos não querem porque seria um reconhecimento de Deus, da existência de Deus e de que Deus criou tudo com ordem. Pela sabedoria de Deus, tudo foi criado, tudo funciona muito bem. O rio corre para o mar e vai adubando a terra, vai saciando a sede, vai produzindo o alimento, o grão, e o homem vai vivendo, as sociedades vão se multiplicando, o homem vai se desenvolvendo, e existe então aqueles que querem dizer que Deus não existe, que não há esse tipo de ordem na criação, na natureza, e por isso trabalham muito contra as leis da natureza.
Mas vemos aqui o versículo 19 falando sobre isso. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui Deus está dando uma maior ênfase ao homem ser pó. Se o homem tivesse comido do fruto da árvore da vida, o homem seria espírito vivificante, eterno, vida eterna, espírito eterno. O homem seria um homem espiritual. Ele vai alcançar isso agora em Cristo, a promessa de Cristo. Então, vai haver uma batalha espiritual e Cristo vai ferir a cabeça da serpente, vai destruir as obras de Satanás, vai destruir a boca, a mentira, a mente do diabo, destruída pelo poder do batismo com o Espírito Santo. Então, ao invés de ser chamado agora o homem de pó, o homem nasce de novo. E ele, em espírito, adora a Deus em espírito e em verdade, vive com Deus, conhece a Deus, ouve novamente a palavra de Deus, agora ouve com fé e ouve com a sabedoria do Espírito Santo que habita nele e dá a resposta certa. E obedece e pratica. Tem poder, sabedoria para entender a vontade de Deus, para praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus a todas as nações. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então a importância do nome Eva tem a sua origem na palavra mãe de todos os viventes. Então Deus é amor. Apesar de toda essa situação, toda essa crise do homem e da mulher vergonhosamente terem preferido a opinião, as ideias da serpente ao invés de Deus, considerando a serpente superior a Deus, considerando que a serpente estaria dizendo a verdade, seria melhor do que Deus. Então, com toda essa vergonha, Deus os amou, Deus teve misericórdia e deixou agora que então Adão nomeasse a sua mulher e pudessem seguir a vida agora com a oportunidade de redenção, oportunidade de conversão através da fé na palavra de Deus, de reconciliar, de voltar a desejar, a buscar a Deus, o que logo nós temos Abel fazendo isso, prestando a Deus o culto que agradou a Deus, a sua vida, a sua prática, o seu culto, o que já levou nesse ambiente de mal, do mal ter entrado no mundo, o pecado, o conhecimento do bem e do mal, levou Caim a seguir as ideias do diabo. Então vou dominar sem Deus, vou reinar nessa terra. Se o meu irmão tem contato com Deus, tem revelação de Deus, é espiritual, tem o Espírito de Deus em Abel e ele vai prevalecer, eu vou matá-lo. Vou realizar aqui a minha revolução familiar, vou matar e vou ocupar esse espaço. Porque nós somos carnais. Nós queremos a matéria, queremos ocupar o espaço, o poder, queremos tomar o poder. Então vem Caim, toma o lugar de Abel, que Deus já estava consagrando a Abel. Deus estava se agradando de Abel, a terra é de Deus. Então, todo esse mal aparece e mesmo assim Deus vai lidar, dizendo, Caim, se você se arrepender e fizer o bem, você será aceito. Ninguém vai te matar agora. Eu não vou mandar ninguém te matar, não vou te fulminar aqui. Vou continuar dando tempo, vou continuar dando chance para Caim, para toda a humanidade. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, mostrando o amor, o cuidado de Deus. Deus continua cuidando das nações, Deus continua cuidando do homem, seja ele bom, seja ele mau. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, que habitam nos céus, que tem um conhecimento da possibilidade, da verdade, da justiça e da vida, quanto da
mentira, do engano e da morte, e da guerra, da destruição. Então o homem vai viver na terra, porque ele é pó e ele não se tornou espiritual para lidar com esse conhecimento. Ele não tem a sabedoria do alto. Ele tem o conhecimento sem sabedoria. Ele tem o conhecimento sem saber, ele não vai saber lidar. Isso vai levar a muita destruição, muita morte. Então o homem terá que ser separado. Nesse ponto, o homem está nas trevas. E Deus sempre vai fazer separação entre luz e trevas. Se andarmos na luz como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros. Exatamente isso que está aqui. Paulo leu, está interpretando. João leu, o apóstolo, que nós estamos trabalhando também, e diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, lá na primeira epístola de João. Então, se o homem está no mal, ele está sem o Espírito de Deus, ele não comeu do fruto da árvore da vida, porque ele deveria ter escolhido primeiro, tinha a palavra de Deus para isso. Tinha orientação de Deus. Você pode comer de todos. Tem, inclusive, uma árvore lá especial. Escolha a vida, coma do fruto. Agora, da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma. O homem comeu. Então, ele teve o conhecimento sem o Espírito Santo. Ele vai usar esse conhecimento para a destruição da terra, para as guerras que nós estamos vendo. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, porque agora precisa de arrependimento, conversão, reconciliação, todo um trabalho do Espírito Santo na sua vida, para ele voltar para casa, como o filho pródigo voltou, e o pai promoveu a festa, recebendo de volta. Então precisa que aconteça todo este movimento para que o filho pródigo possa voltar para casa. Então o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então vai o homem para a terra com possibilidade do mal se multiplicar, a iniquidade se multiplicar, como Jesus vai dizer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Alguns perguntaram, mas o amor acaba? Paulo não disse ali em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba? É verdade, tanto é que Jesus não disse que o amor de quase todos acabará, ele disse esfriará. Nesse esfriar do amor que sustenta o cuidado do filho, do pai, da mãe, da terra, da nação, então vão se multiplicar as guerras. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Virá caminhando para a destruição da terra, para o fim, com o esfriamento do amor. Porque o amor jamais acaba. Então até o final o homem está aí vivendo, apesar dessa situação, porque Deus está dando chance, Deus está dando tempo para que o homem se arrependa. Nós estamos sempre acompanhando as notícias, as informações, sempre observando sinais de que há amor, de que o homem vai perceber o amor de Deus, vai perceber a criação de Deus e vai se arrepender do seu mau caminho, da sua guerra, da sua vingança, do seu engano de seguir ao diabo, a mentira, da pobreza, de escravizar outras nações. O homem vai cair em si, como o filho pródigo vai voltar para a presença de Deus. E Deus também está acompanhando. Essa é a revelação do Espírito Santo, que Deus está sempre dando tempo para que de hoje para amanhã, alguns líderes, alguns presidentes, alguns governantes, algumas nações venham a se arrepender e serem curados e serem salvos. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vemos aqui os querubins agindo
para impedir que o homem chegasse a esse lugar. Veja a vergonha do ser humano, da humanidade, sendo impedido de entrar no jardim do Éden, de entrar na presença de Deus, separado de Deus. Veja o sinal de vergonha. É o homem nu, é o homem do mal, é o homem perverso, é o homem da guerra, é o homem enganado pelo diabo. Então ele não pode entrar aqui. Ele está contaminado, é o homem contaminado por espíritos imundos, por todo tipo de moralidade, de maldade, produzindo a vergonha no universo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, então foi alvo da tentação de demônios, de espíritos caídos, espíritos imundos do diabo, liderando este grupo dos demônios. Então o homem e a mulher ali, vulneráveis, dando ouvido ao diabo, ao engano, a mentiras, promessas levianas, falsas, que satisfariam o ventre, satisfariam os olhos, satisfariam o desejo de poder, de reinar sem Deus, de ser iguais a Deus, de tomar as coisas de Deus. Então, de roubar, de matar, de destruir, de enganar, e agora sendo a vergonha do universo. Querubins fiquem de guarda ao oriente, porque o homem foi lançado fora. O homem não pode entrar mais neste lugar. É o lugar santo, é o lugar da justiça, é o lugar da presença de Deus. O homem agora está nas trevas, é mais um ser das trevas. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E espada simboliza depois, em toda a palavra de Deus, a palavra de Deus. Toda a Bíblia, na sequência, os profetas e Paulo, o autor da carta aos Hebreus, vão falar da espada, que é essa espada inflamada, com fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. É só através desse batismo que o homem vai retornar ao caminho da árvore da vida e vai voltar para Deus, para a luz, para a eternidade para a qual ele foi criado. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus que te ama, quer te salvar, te perdoar e te batizar com o Espírito Santo. Amém.